Olá, meus alunos. Vamos ao quinto módulo, segunda parte, História do Brasil República, do ensino fundamental. Cultura no Brasil no século XX. Literatura. O mais importante é o movimento intitulado regionalismo. Desse regionalismo são autores brasileiros que escreveram sobre as suas regiões. A gente vai destacar Raquel de Queiroz com a obra O 15, José Lins do Rego com a obra Meninos de Engenho, e Jorge Amado com a obra Mar Morto, Capitão de Areia, e principalmente Gabriela Cravo e Canela, que é a sua obra mais famosa. Esses três primeiros são nordestinos, e o Érico Veríssimo é do Sul, com a obra Olhai os Lírios do Campo. E o mineiro João Guimarães Rosa com a obra Grande Sertão Vereda. Na arquitetura, a gente vai destacar a obra de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Eles ficaram famosos por causa de Brasília. Oscar Niemeyer era arquiteto e ele projetou os prédios de Brasília. O Palácio da Alvorada, a Catedral, o Congresso, isso tudo é projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer. Quem criou o plano piloto de Brasília, que criou Brasília, como ela seria construída, os prédios, é o urbanista Lúcio Costa. Pintura. A gente destaca Cândido Portinari, Di Cavalcanti e Alfredo Volpi. Na música, o Brasil é um país muito rico musicalmente, mas a gente vai destacar o Noel Rosa, que é considerado um dos maiores compositores do país, Antônio Carlos Jobim e Milton Nascimento, que é um mineiro que ainda está vivo, atuando ainda. Brasil a partir da metade do século XX. Com a deposição de Getúlio Vargas, é eleito Eurico Gaspar Dutra. Foi elaborada e promulgada outra Constituição. Vocês lembram que a Constituição anterior tem a de 1934, que o Vargas acaba com ela em 1937, e aí outorga uma Constituição autoritária. Então, agora, novo governo democrático, nova Constituição. Foi um governo muito fechado, porque ele perseguia os sindicatos e os jornais que o criticavam. Era um militar da ala dura. A década de 1950 tem eleição e Vargas é eleito no auge de seu prestígio. Então, depois do Gaspar Dutra, termina o governo dele, teve eleição. E quem vai ganhar as eleições agora no voto é Getúlio Vargas. Uma das suas principais obras, a mais importante, foi a criação da Petrobras, com a finalidade de pesquisar e explorar petróleo. Vocês podem observar aí na foto ao lado o Getúlio Vargas com a mão suja de petróleo. Atentado a Carlos Lacerda. As medidas nacionalistas de Getúlio Vargas geraram uma grande oposição ao governo. Seu maior opositor foi o jornalista Carlos Lacerda, que em 1954 sofreu uma tentativa de assassinato por pessoas ligadas a Vargas, o que o levou a um agravamento da crise política. Então, o Carlos Lacerda sempre foi opositor de Vargas, e no dia que ele sofreu esse atentado, foi visto na Redondeza, numa rua no Rio de Janeiro, chamada Rua dos Toneleiros, um assessor do Vargas. Então, se associou à tentativa de assassinato a pessoas ligadas a Vargas. E tudo isso, então, vai fazer com que agrave a crise política,
Por que essa crise política? O Vargas, ele havia governado por muitos e muitos anos como um ditador, dando todas as ordens, fazendo tudo como ele queria. Agora, como eleito, ele tinha uma Constituição para cumprir, então ele estava sempre entrando em conflito com a sociedade, tendo atitudes que a sociedade não queria mais, porque ninguém queria mais um ditador. A pressão contra Getúlio Vargas crescia em todas as esferas da sociedade. Foi aí que, em 23 de agosto, os militares exigem sua renúncia. Na madrugada de 24, ele suicida com um tiro no peito e deixou uma carta-testamento, o que gerou uma grande comoção popular. Essa carta é muito interessante porque o Vargas ele estava em baixa. O país não estava satisfeito com o governo dele. Mas quando ele suicida e deixa uma carta, e nessa carta estava escrito, entre as coisas que ele falou, ele deixou escrito que deixaria a vida para entrar na história. Então ele tem uma reviravolta, porque ninguém achou que ele ia suicidar, né? Então há uma reviravolta e de não bem visto, ele passa queridinho do país. Então o seu velório foi uma comoção nacional. Depois do Vargas, a gente vai ter o governo do Juscelino Kubitschek, que durou de 1956 a 1961. Ele tinha um slogan, JK, 50 anos em 5. Ele fez um governo voltado para a industrialização, abertura da primeira fábrica de automóveis e a indústria de base no Brasil. O que é a indústria de base, gente? É a indústria que fabrica máquinas. Vocês devem ter visto na casa de uma avó, das mães, das pessoas antigas, as máquinas de costura, elas tinham geralmente escrito do lado Singer. Eram máquinas inglesas, elas eram importadas, até as máquinas de costuras eram importadas. Então, essa indústria de base, ela vem para fabricar essas máquinas e todo tipo de material que as indústrias precisavam para funcionar. Ele também abre a estrada Belém-Brasília, que vai ligar Brasília, que ele estava construindo, ao norte do Brasil. E ele também constrói hidroelétricas. Mas o seu principal objetivo, e que ele consegue fazer, é construir Brasília. Ele conseguiu, num período de 5 anos, projetar e construir os primeiros prédios e inaugurar Brasília. Jânio Quadros, 1961. Ele é eleito e tenta moralizar a vida política, acabar com a corrupção e solucionar a crise econômica. Ele tinha uma política que o símbolo da campanha dele era uma vassoura e ele falava que ia varrer a corrupção do país. A oposição fica insatisfeita com a política externa de fazer do Brasil um líder entre os países subdesenvolvidos. Então ele assume e tenta fazer isso e estabelecer relações diplomáticas com o país socialista. Então ele já foi de cara taxado de comunista. Para realizar seus projetos, ele precisava do apoio do Congresso, o que não consegue. Então, 7 meses após tomar posse, ele vai renunciar. Então, quando ele vê os empecilhos, o Congresso não deixando ele fazer o que ele quer, o que ele faz? Ele renuncia. João Goulart era vice de Jânio. Os ministros militares não queriam sua posse, devido à sua ligação com organizações operárias e
o Congresso modifica então a Constituição e cria o sistema parlamentarista. Então, quando eles não queriam a posse, eles, os militares principalmente. Gente, é muito interessante frisar que por trás dos militares estavam os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que não tinha interesse que alguém de esquerda assumisse o governo do Brasil. Por quê? Se você olhar no mapa das Américas, a gente, na verdade, é o quintal dos Estados Unidos. E não interessava aos Estados Unidos que aqui tivesse um sistema de governo diferente do deles. Então, eles acabavam interferindo imensamente no nosso sistema de governo. O parlamentarismo é um sistema que depende muito do Congresso. No parlamentarismo, tem o presidente, que é o representante da nação, mas quem governa, quem toma as medidas é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele é escolhido entre os parlamentares. Então, é alguém que é escolhido por eles para gerir o país. O sistema não deu muito certo e ocorre, então, um plebiscito. O que é um plebiscito? Uma eleição, onde o sistema, para escolher se continuaria com o parlamentarismo ou se voltaria o sistema presidencialismo. E o presidencialismo ganhou. Então, o presidencialismo não dura 2 anos, 1 ano e 8 meses, parece. Situação econômica do Brasil era difícil, com inflação e greves. Alguns políticos e sindicatos pressionaram para reformas de base, reforma agrária e reforma da Constituição e a nacionalização das refinarias. Algumas dessas reformas foram feitas com descontentamento entre empresários, fazendeiros e militares. Então, percebe que o governo, quando faz a reforma de base, ele está contrariando quem? Quem tinha dinheiro no país, que eram os empresários, os fazendeiros e os militares. Em 31 de março de 1964, tem início em Minas Gerais um movimento para derrubar o governo João Goulart. Ele é apoiado por chefes militares, alguns governadores, políticos e parte da população. É um golpe militar. E como eu já falei anteriormente, os militares por trás de tudo isso estavam os Estados Unidos, que tinha interesse que aqui tivesse um governo mais alinhado ao pensamento norte-americano. E esses governadores? Os governadores também, inclusive o governador de Minas, Magalhães Pinto, ele é um que apoiou o golpe militar. Mas eles acreditavam que com o tempo os militares ia dar o golpe, ia assumir naquele primeiro momento e depois voltaria a ter eleição. Só que não aconteceu isso. Então, João Goulart é deposto, o presidente da Câmara assume, o Comando Supremo da Revolução indica o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, Castelo Branco vai ser o nosso primeiro presidente militar, indicado pela essa junta que deu o golpe. Então, tem início a ditadura militar. No início, é um processo de cassação de mandatos políticos. Então, todo mundo que era da oposição, que apoiava o João Goulart, que não concordava com o golpe, foram cassados seus direitos políticos. Fica proibido de votar e concorrer a cargos eletivos. A maioria dessas pessoas, gente, elas são exiladas, elas são obrigadas a deixar o país. E os que ficam e continuam na luta e são contra o golpe militar, acabam sendo perseguidos e muitos deles foram mortos. Medidas do governo Castelo Branco. Ele controla salários para evitar a inflação, cria o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS,
facilita a instalação de empresas estrangeiras no país, principalmente empresas norte-americanas, extinção em 1965 dos partidos políticos e a criação da Arena, que era o partido do lado do governo, e o MDB, que reunia os opositores ao governo. Outra Constituição é elaborada, a Quarta da República, e determina a eleição indireta do presidente da República, que seria o escolhido para substituir Castelo Branco é o Costa e Silva. Ele é uma época de muito fechamento político. Ele edita o AI-5, o AI é ato institucional, já havia o 1, o 2, o 3 e o 4, agora é o 5. O 5 foi o mais feio de todos os atos. Por quê? Porque ele persegue, ele prende, ele exila e ele mata pessoas. Foi a época mais dura do período militar. Ele aposenta juízes, caça mandatos, acaba com a garantia do habeas corpus. Então, ele aumenta a repressão militar em cima do povo. Governo Garrastazu Médici é o terceiro militar na presidência. Intensifica o fechamento e autoritarismo no país. É um período marcado pela tortura e assassinato. Ficou conhecido como os anos de chumbo. Censura os meios de comunicação. O país viveu o chamado milagre econômico, caracterizado por um crescimento de 55,84% do PIB, porém triplicando a dívida externa. Essa época, gente, o mundo estava vivendo um período que ficou conhecido como petrodólares. O petróleo, ele dava tanto lucro que existia países, principalmente do Oriente, que tinha tanto dinheiro, tantos dólares, que eles aplicam em países como foi o caso do Brasil. Então, esse dinheiro entrou e houve, então, um milagre econômico. Por quê? Porque eles puderam investir em indústria, transporte, comunicação. Então, houve esse crescimento. Por isso que muita gente defende até hoje a ditadura militar, porque é como se você você vai em determinado banco e pega um empréstimo muito grande, e aí vira o paraíso a sua vida. Você começa a ter carro, casa, tudo do bom e do melhor, só que um dia essa dívida vence. Então vocês vão ver que nos anos 80, esses dólares que entraram, os países agora estão cobrando, e o país entra numa crise muito feia. Ernesto Geisel, ele governa de 1974 a 79. Seu governo foi marcado pelo início da abertura política e amenização da repressão pela ditadura. O mundo, o Brasil, já não aceitava mais aquela repressão, aquela ditadura. Os acontecimentos, criação do desmembramento e criação do Mato Grosso do Sul. Então, o Mato Grosso é dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele reata reações diplomáticas com a China, que estava suspenso desde o golpe de 64. E a extinção do AI-5, acaba o ato institucional número 5. João Batista Figueiredo, o nosso quinto e último presidente militar. Seu governo foi marcado pela anistia ampla e restrita. Quero deixar bem claro que isso não foi eles que quiseram fazer isso, não. Foi a sociedade, foi o povo que cobrava isso deles. Então, eles chegaram no ponto
que tinham que dar liberdade, eles não podiam continuar com aquele governo, estava ficando insustentável. Do agravamento da crise econômica com a crise do petróleo. Como eu expliquei, então, agora nos anos 80, a gente vai começar a ter que pagar aquilo que a gente pegou emprestado, então é um período de muita recessão. Diretas já. O movimento popular permitiu a conquista do direito para eleger governador em 1982. Porque nem governador, gente, era tudo indicado pelo governo militar. Não tinha eleição, não. Entre 1983 e 1984, a população brasileira engajou-se na campanha das diretas já. Nessa campanha, a população brasileira exigia o retorno do direito de escolher quem seria o presidente do país. A última vez que isso tinha acontecido havia sido em 1960. A campanha fracassou e a eleição indireta foi mantida. Em 1985, a eleição indireta para presidente aconteceu. O candidato dos militares era Paulo Maluf e o candidato da oposição era Tancredo Neves. Gente, então, como vocês estão vendo, a campanha das diretas já não deu certo. Continuou sendo eleição indireta. Só que agora os militares resolveram não se candidatar mais. Não cabia mais, eles sabiam que não tinha como. Então, quem vai é o político Paulo Maluf, vai ser candidato do lado da Arena, e do lado do MDB vai ser Tancredo Neves, que era de oposição. Gente, o Tancredo ganha, assim, de lavada mesmo. É uma eleição que quem votou foi os deputados. A gente pôde assistir essas votações e o Tancredo ganhou com uma vantagem muito grande. O vice do Tancredo era José Sarney. Vai ser o fim da ditadura militar e deu início a um novo período democrático na história do Brasil. Tancredo eleito, na véspera da posse, ele adoece e morre. José Sarney, seu vice, assume e vai governar de 1985 a 1990. Conhecido como década perdida, em virtude do baixo crescimento, alta inflação, herdados do esgotamento das políticas econômicas da ditadura militar. Aplicou vários planos econômicos e medidas que se mostraram ineficazes. A situação da população era muito ruim. Fernando Collor, eleito na primeira eleição direta depois de 29 anos. Ficamos quase 30 anos sem eleger um presidente. Após assumir, decreta um plano de estabilização econômica para eliminar a inflação. Na verdade, ele deu um golpe no povo, confiscando poupanças. No ano de 1992, foi agitado por muitas denúncias de corrupção que levam ao impeachment do presidente. Itamar Franco era vice do Fernando Collor de Mello e assume o governo. Governo Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2003. Continua o Plano Real que ele havia criado como ministro do governo de Itamar Franco. É um plano que deu certo e está aí até hoje. A privatização de várias empresas estatais, como a Vale do Rio Doce e a Petrobras. E a Telebrás, não é a Petrobras, gente, falei errado. É a privatização de várias empresas estatais, como a Vale do Rio Doce e a Telebrás. Apesar do aquecimento econômico, o desemprego continuava grande, enfrentou no final de seu governo uma séria crise econômica. A próxima eleição, o vitorioso foi Luiz Inácio Lula da Silva. Ele governa de 2003 a 2011, primeiro ex-operário a ocupar a presidência,
Seu governo é marcado por estabilidade econômica, retomada do crescimento do país, redução da pobreza e desigualdade social. Porém, o problema da corrupção era seríssimo. Governos atuais. Apesar de seus problemas do segundo mandato, Lula consegue eleger Dilma Rousseff, que vai ficar de 2011 a 2016, primeira mulher a ser eleita presidente, sofreu processo de impeachment e foi substituída pelo seu vice Michel Temer. Até o próximo módulo.